Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o setor mais perene da história da humanidade. Qual que é o setor que nunca faltou na história da espécie humana aí? Não é saúde, a gente já existia ali antes dos hospitais, a gente não está falando de, que mais? Que um setor perene, energia elétrica, a gente já viveu sem isso, a gente já viveu sem internet, a gente já viveu sem satélite, sem TV, mas sem morrer nunca existiu. Seres humanos no geral morrem desde o começo da história da civilização, pelo que a gente sabe, e desde sempre a gente enterra eles, né? Ou faz alguma coisa com o corpo, algumas religiões queimam, algumas enterram, algumas faziam múmias, mas é fato que a gente vai morrer e pode ser um bom investimento investir num setor onde é extremamente perene, onde você sabe que as coisas não vão mudar. Plantar gente na terra é uma coisa que muito provavelmente na cultura ocidental não vai mudar nos próximos 1000 anos aí. A gente deve continuar fazendo isso, por mais que isso complique as coisas, tá? Isso tem um prejuízo para o lençol freático. Inclusive tem um livro muito bacana que eu li uma vez que chama Puro, que é sobre um cara que tinha uma obrigação de trocar um cemitério de lugar, cara, ali na França e tudo mais, um negócio bem complicado, ele teve uma tarefa bem difícil e bem árdua. Então, a gente tem esse problema com cemitérios ao longo da história. Existe um fundo imobiliário no Brasil chamado Care 11, que é ali o FI, Brazilian Graveyard and Death Care Services, tá? Então é o Care 11. Care significa cuidado em inglês, graveyard cemitério, então ele cuida, ele é o fundo ali dos serviços de cemitério e cuidados com a morte. É realmente isso. Ele começou em abril de 2011, ele tem participação em 11 cemitérios em várias cidades aí, fazem parte aí do portfólio do fundo imobiliário, o cemitério Terra Santa em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, o cemitério do Complexo do Vale do Cerrado, na região metropolitana aqui de Goiânia, Goiás, que é onde eu estou gravando esse vídeo no momento, do Parque das Alamandas, em Londrina, no Paraná. Ele tem uma participação de 25% do Grupo Cortel, do Rio Grande do Sul, dono de 8 cemitérios espalhados por 6 espalhados pelo estado sede e um no Rio de Janeiro, capital, e outro em Manaus. O fundo ainda vem comprando cada vez mais jazigos independentes em diversos outros lugares, tá? Como o cemitério Morumbi em São Paulo, onde o fundo é dono de 2.500 sepulcros. Por mais estranho que isso possa parecer, né? De fato a gente pode se considerar um bom investimento, além do investimento na morte em si, em enterrar pessoas, é possível também, ainda não temos nenhuma funerária aberta na Bolsa de Valores, eu acho importantíssimo, porque por mais que algumas pessoas possam ter receio ou preconceito, você investiria, por exemplo? Comenta aqui pra mim se você teria coragem ou não de investir em um fundo imobiliário, ou em um cemitério, ou em uma funerária mesmo. Por mais que algumas pessoas possam ter esse preconceito, o fato é, alguém tem que fazer esse tipo de serviço, alguém tem que lidar com a morte, e morrer custa caríssimo, tá bom? Eu falo por experiência própria, não de ter morrido, mas de ter convivido com parentes próximos que morreram. Então minha mãe já faleceu e meu avô faleceu no mesmo ano que minha mãe. E a gente teve que lidar ali com esses trâmites de cemitério, e acredite ou não, o preço disso é elevadíssimo. Morrer hoje em dia, se você está na classe média aí, custa em torno de R$3.000 a R$3.500 com todos os trâmites. Estou falando em cemitério pago e toda aquela coisa, porque para quem não sabe, se você for enterrado em um cemitério público, depois de certo tempo, os seus restos mortais eles são removidos do lugar para dar espaço para os restos mortais de outras pessoas. Pelo menos até onde eu sei, na maior parte dos cemitérios são assim. Não sou nenhum especialista no assunto e não tenho interesse em ficar pesquisando por ele também. Mas pelo menos foi o que explicaram pra gente, a gente já tinha ali, minha avó pagava já alguns lugares para enterrar, talvez sua avó também pague, parece que é um negócio de vó, eles vão nas casas e batem ali e foram vendendo esses espaços em cemitérios para várias pessoas ao longo da história. Então a questão é a seguinte, morrer custa extremamente caro, sai caro aí porque você tem que pagar caixão e tudo mais. Eu teria coragem tranquilamente de investir numa funerária se existisse ela aberta. Outras formas de investir em morte, por exemplo, você pode investir em seguro de vida, né? Tem vários seguros de vida muito grandes e que tem grandes faturamentos, como é o caso da Prudential, que é uma das maiores empresas desse setor no mundo e é aberta em bolsa de valores. Mas vamos terminar aqui de falar um pouquinho sobre esse fundo para a gente matar esse assunto. Então até hoje o dividend yield dele é extremamente baixo, é zero na verdade, porque ele ainda não distribuiu dividendos. Eu fiz uma pesquisa ali, eles deveriam distribuir pelo menos 95% do lucro aferido no período, mas pelo que eu entendi, eles ainda estão no processo de investimento dentro do próprio fundo. A
Apesar disso, tem uma coisa muito estranha, porque a administração tem recebido bastante dinheiro. Eles fizeram distribuições ali para a administração de 300 mil reais, de 755 mil reais, que podem ter sido gastos ali na gestão. Então eu não entendi muito bem se está tendo lucro ou se não está. Pelos demonstrativos deles, eles têm umas cartas muito oficiais assim e pouco explicativas, tá? Eles não se parecem se preocupar muito com os investidores. Apesar disso, o fundo é bem líquido, tem muita gente comprando e vendendo esse fundo, são mais de 7 mil negociações por dia, mais de 74 mil negociações por dia aí, é um volume bem alto de negociações, tá? Ele tem um valor patrimonial que giraria ali em torno de R$1,40 por cota, mas ele está sendo negociado hoje bem abaixo desse valor, a 85 centavos. É óbvio que por não distribuir dividendos, muita gente fica bem distante de fundos imobiliários que não distribuem dividendos por cota, tá? A administração é extremamente alta, de 1,60% ao ano sobre o patrimônio líquido, com no mínimo 15 mil reais mensais corrigidos pelo IPCA, já incluída aí a taxa de administração e a performance dele você tem que dar uma olhada lá direito, porque eles pediram para checar no regulamento aqui. Então a política de distribuição de dividendos, como já expliquei, seria de 95% dos resultados auferidos apurados segundo o regime de caixa, o que me faz pensar que eles não estão tendo lucro, porque se estão tendo lucro, por que não estão distribuindo? Então, por hora, o fundo ainda não tem lucro, o que é bem estranho, né? Porque continua morrendo gente. E ele é administrado aí pela Planner Corretora de Valores SA, uma instituição financeira que tem sede ali em São Paulo. Esse foi um assunto bem inusitado, eu acho que ninguém tinha falado sobre isso ainda no YouTube. Eu acho importantíssimo a gente falar. Se vocês quiserem saber mais sobre como investir em assuntos relacionados à morte, eu posso pesquisar isso em outros países do mundo, porque no Brasil, aparentemente, a única oferta que a gente tem de fundo imobiliário referente a serviços de death care aí, é a Care 11, tá? Então o vídeo de hoje foi só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, trazendo um assunto bem diferentão aqui pra vocês, que eu, pelo menos, acho muito curioso. Se você gostou do vídeo, cara, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, vocês estão esquecendo pra caramba. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque esse foi um vídeo sem edição.